CD 1,09. 8,8. Coordenadas geográficas. Anteriormente, definimos as coordenadas geográficas e sinalizamos sua importância para a localização no setor censitário. As coordenadas atuam também como um componente do endereço, sendo que o dispositivo de coleta, a cada registro realizado, fará a captura dos pontos de coordenadas. Além de permitir a visualização dos endereços pelos pontos correspondentes no mapa digital do DMC, essa informação é armazenada nos bancos de dados e sistemas do IBGE para o censo 2022. Dessa forma, esses dados vão subsidiar diversas análises e procedimentos nos quais é imprescindível localizar com precisão os endereços na superfície terrestre. Atenção! Como componente do endereço, as coordenadas geográficas capturadas devem refletir o acesso à unidade. Assim, o ponto ideal de captura de coordenadas é acento agudo na edificação da própria unidade, ou seja, você deve estar parado com o DMC nesse ponto no momento da captura de coordenadas. Por dificuldades técnicas relacionadas à disponibilidade de sinal, principalmente em ambientes fechados, e também pela dificuldade de acesso à edificação da unidade, a captura das coordenadas geográficas pelo DMC pode ser inviável. Nesses casos, é necessário localizar um ponto alternativo para realizar a captura. Veja a seguir tabela com indicação de ponto alternativo para cada tipo de local com restrição de acesso ou indisponibilidade de sinal. Dificuldade de acesso ou indisponibilidade de sinal. Ponto alternativo para captura das coordenadas geográficas. Unidades situadas em edifícios verticais, onde a captura de coordenadas nos corredores do prédio é acento agudo muito dificultada. No ponto mais próximo à entrada do prédio ou do bloco, por exemplo. Ver mais detalhes, a seguir, sobre o uso da função herdar coordenadas. A ausência do informante pode dificultar o acesso à unidade. Seta apontando para a direita no acesso ao endereço pelo logradouro. Em propriedades rurais de grande extensão, em que o acesso não é acento agudo possível devido a uma porteira fechada, por exemplo. O ponto ideal deve ser capturado junto à edificação, caso contrário, captar o ponto na própria porteira. CD 1,09. Os endereços registrados na lista prévia de seu DMC são unidades que foram coletadas pelo IBGE em operações anteriores, no censo 2010 ou em pesquisas que aconteceram entre 2010 e este censo. Nessas operações, as coordenadas geográficas foram coletadas para parte dos endereços, principalmente em áreas rurais em 2010 e em todos os setores censitários nas operações mais recentes. Essas coordenadas anteriores são um importante recurso para o seu trabalho, pois ajudam a localizar unidades em relação à sua posição no terreno e, principalmente, unidades cujo endereço está registrado de forma que é difícil identificá-lo. Atenção! Entretanto, é importante lembrar que você deve visitar e listar todas as unidades do seu setor, isto é, todos os domicílios e estabelecimentos, inclusive aqueles que porventura não constem da lista prévia apresentada no DMC. Atenção! Há no anexo 1, ao final do manual, orientações sobre o procedimento do DMC, envolvendo a temática, capturas de coordenadas dos endereços. CD 1,09. 9. Morador. Para o IBGE, o morador é a pessoa que tem o domicílio como local habitual de residência na data de referência. Logo, a presença ou ausência da pessoa no domicílio na data de referência não define se ela é ou não moradora do domicílio. Atenção! A data de referência é o parâmetro que indica quem deverá ser recenseado. Devem ser recenseadas todas as pessoas que moravam no domicílio na data de referência, à meia-noite do dia 31 de maio para 1º de junho de 2022. A pessoa pode estar presente e não ser moradora, mas também pode estar ausente e ser moradora. Parece confuso, mas é fácil de explicar. Morador é a pessoa que tem o domicílio como local habitual de residência e nele se encontrava na data de
referência, ou B, embora ausente na data de referência, tem o domicílio como local habitual de residência, desde que a ausência não seja superior a 12 meses pelos motivos que veremos a seguir. B. 1. Viagem a passeio, a serviço, a negócios, de estudos etc. Ponto e vírgula. B. 2. Afastamento de sua comunidade tradicional por motivo de caça, pesca, extração vegetal, trabalho na roça, participação em festas ou rituais. B. 3. Internação em estabelecimento de ensino ou hospedagem em outro domicílio, pensionato, república de estudantes, visando facilitar a frequência à escola durante o ano letivo. B. 4. Detenção sem sentença definitiva declarada. B. 5. Internação temporária em hospital ou estabelecimento similar. E B. 6. Embarque a serviço, militares, petroleiros. Atenção! Em todas essas situações, é importante certificar-se de que a ausência não tenha ultrapassado 12 meses, período considerado até a data de referência. A acento grave meia-noite do dia 31 de maio para 1º de junho de 2022. CD 1,09. É acento agudo importante ter atenção em alguns casos especiais, a fim de evitar que uma mesma pessoa seja contada em 2 domicílios ou que não seja contada em nenhum dos 2. Vejamos, se, na data de referência, a pessoa se encontrava afastada do domicílio de origem, domicílio onde o recenseador está fazendo a entrevista, nas seguintes situações: internada permanentemente em sanatórios, asilos, conventos ou estabelecimentos similares, morando em pensionatos sem ter outro local habitual de residência, condenada com sentença definitiva declarada, e migrou para outras regiões em busca de trabalho e lá fixou residência. Ela não será considerada moradora no domicílio de origem, mas sim no local onde se encontrava, ainda que a ausência seja inferior a 12 meses. Qualquer pessoa que permanecer na data de referência no seu local de trabalho apenas por conveniência ou obrigação deverá ser recenseada no local de residência habitual. Atenção! No caso de imigrantes que se encontravam em algum tipo de abrigo de passagem ou triagem, como se verifica em Manaus, Amazonas e Boa Vista, Roraima, a inclusão dessas pessoas no censo demográfico deve ser realizada pelo registro do abrigo na data de referência. 9,1. Quem deve ser recenseado? Devem ser recenseadas todas as pessoas, inclusive crianças e idosos, que moravam no domicílio na data de referência, à meia-noite do dia 31 de maio para 1º de junho de 2022. Logo, de acordo com esse critério, extraímos 2 orientações. Não recensear as pessoas que nasceram após essa data. Recensear as pessoas que faleceram após essa data, pois faziam parte do domicílio na data de referência. 9,2. Pessoas que ocupam 2 ou mais residências. Será necessário que você pergunte à pessoa entrevistada qual era sua residência principal na data de referência, pois ela não pode ser considerada moradora em 2 residências ao mesmo tempo. O critério para determinar a residência principal deve respeitar a seguinte ordem: peça ao entrevistado que indique qual a sua residência habitual, residência principal. Se o entrevistado não puder indicar, deverá ser considerado morador na residência em que passa a maior parte do ano. Caso a pessoa ocupe 2 residências em períodos iguais durante o ano, deverá ser considerada moradora na residência que possui há mais tempo. A residência que não foi considerada principal por nenhum ocupante será registrada como domicílio de uso ocasional, conceito que será descrito mais adiante. CD 1,09. 10. Espécie da unidade visitada. Ao longo do trabalho visitando unidades, você poderá encontrar edificações que são utilizadas de diferentes formas. Elas podem ser constituídas exclusivamente por unidades domiciliares, que são as unidades residenciais. Exclusivamente por estabelecimentos, que são as unidades não residenciais, e simultaneamente por unidades domiciliares e estabelecimentos. Domicílio e estabelecimento.
Edificação construída com a finalidade de servir de moradia. Edificação não destinada a acento grave. Moradia. A espécie é caracterizada pela finalidade do uso que se faz da unidade associada ao endereço. Note que domicílios e estabelecimentos podem coexistir em uma mesma unidade. Atenção! Espécie igual à finalidade de uso. Você pode encontrar também edificações que não são domicílios, nem estabelecimentos. Elas estão ainda em construção ou em reforma e serão classificadas como tal. Mas preste atenção: para marcar como edificação em construção ou reforma, não pode haver ninguém morando na unidade. Veremos todas essas classificações adiante. Atenção! A correta identificação da espécie é fundamental para o sucesso da coleta. A partir dessa identificação, os questionários do censo serão aplicados nas unidades corretamente. CD 1,09. 11. Domicílio. Domicílio é o local construído ou utilizado com a finalidade de residência ou moradia. Em geral, não há dificuldade para identificar um domicílio. A maior parte das pessoas reside em um apartamento ou uma casa. Entretanto, você poderá encontrar um domicílio em um lugar inesperado ou fora do comum, como, por exemplo, um cômodo que serve de moradia em um prédio exclusivamente comercial ou nos fundos de uma borracharia. Assim como é acento agudo possível encontrar pessoas residindo em tendas, barracas ou trailers, em habitações indígenas sem paredes ou malocas, residências flutuantes, e essas formas de residência também são consideradas domicílios. Atenção! Domicílio é o local estruturalmente separado e independente que se destina a servir de habitação a uma ou mais pessoas ou que seja utilizado como tal. Em setores de aglomerados subnormais, é muito importante que o recenseador verifique, antes de realizar a entrevista com o morador, se a edificação serve ou está dividida entre mais de uma família de forma separada e independente. Por exemplo, uma entrada de uma edificação que dá acesso a mais de um domicílio com acessos independentes, embora ligados por um acesso comum como uma servidão, escada ou beco de passagem. Muitas vezes estes acessos ficam ocultos quando observados às vistas do logradouro. Além disso, muitas construções sofrem alterações ao longo do tempo, seja por reforma seja por mudança na sua finalidade. Por exemplo, uma casa pode ter sido convertida em sede de uma empresa imobiliária. Um apartamento dúplex pode ter sido transformado em 2 menores. Portanto, a identificação de um domicílio vai depender da aplicação correta do seu conceito. Um domicílio pode ser composto de uma ou mais edificações localizadas no mesmo terreno ou por cômodos com entradas independentes em uma mesma edificação. CD 1,09. Atenção! Se necessário, consulte as exceções sobre domicílios em áreas indígenas no Manual do Recenseador PCT, seção 7,3. 11,1. Critérios de separação e independência. Os critérios essenciais para definir a existência de um ou mais de um domicílio em um mesmo terreno são a separação e a independência. Estes critérios devem ser atendidos simultaneamente para caracterizar corretamente a existência de mais de um domicílio. Veja as características de cada um. Separação física. Este critério é atendido quando os cômodos do domicílio são limitados por paredes, muros ou cercas e cobertos por um teto. Isso permite que as pessoas que nele habitam se isolem das demais para dormir, preparar ou consumir seus alimentos e proteger-se do ambiente exterior. Separação financeira. Este critério é atendido quando moradores arcam total ou parcialmente com suas despesas de alimentação e moradia. Independência. Este critério é atendido quando o local de habitação tem acesso direto que permite aos seus moradores entrar e sair sem necessidade de passar por locais de moradia de outras pessoas. Quartos com entradas independentes, assim como outras construções anexas à principal, são considerados como partes integrantes do domicílio, desde que sejam utilizados pelos moradores do domicílio, inclusive por empregados domésticos. A utilização de cozinhas e instalações sanitárias por moradores de mais de um domicílio localizado no mesmo terreno, desde que instaladas do lado externo dos domicílios, não descaracteriza a condição de separação.
Em aglomerados subnormais, uma forma de assegurar que esse conceito seja aplicado é perguntando para os moradores e seus vizinhos antes de cadastrar cada domicílio. Uma mesma edificação pode conter mais de um domicílio, muitas vezes conectado por um corredor, servidão, becos, escadarias ou acessos precários que não são visíveis de fora da edificação. No caso de habitações indígenas sem paredes ou de malocas, esses critérios serão adaptados às condições locais. Para mais informações, consulte o Manual do Recenseador PCT. CD 1,09. Atenção! Um domicílio só será caracterizado corretamente quando forem atendidas simultaneamente as condições de separação e independência. Exemplos: em um prédio de 2 andares, residem 2 famílias, uma em cada andar. Contudo, os moradores do 2º andar precisam passar pela sala do 1º andar para chegar ao seu local de habitação. Conta-se, portanto, um único domicílio, pois não atende ao critério da independência. Exemplos: em uma propriedade, terreno, existem 2 edificações onde residem 2 famílias, uma em cada edificação. Essas famílias compartilham instalações sanitárias, banheiro, e de cozinha, mas os acessos aos locais de habitação das famílias são independentes. Contam-se, portanto, 2 domicílios, pois o uso de instalações sanitárias e cozinha comuns a mais de um domicílio, na parte externa deles, atende aos critérios de separação e independência. Atenção! Verifique sempre a existência de outros domicílios no mesmo terreno, nos fundos do mesmo terreno. Residência de porteiro ou zelador em subsolo de edifícios, casas de caseiros, e em cima ou nos fundos de estabelecimentos comerciais. CD 1,09. 11,2. Classificação dos domicílios. Os domicílios são classificados em 2 grupos, particulares e coletivos. Existem, ainda, classificações em cada um desses domicílios. Verifique-as no esquema a seguir. Domicílio particular, coletivo, permanente, improvisado ocupado, com morador, sem morador, de uso ocasional, ocupado, vago. Durante seu trabalho, você deverá investigar a espécie dos domicílios considerando a data de referência da operação. 1º de fevereiro de 11. Domicílio particular. É acento agudo a moradia onde o relacionamento entre os ocupantes é ditado por laços de parentesco, de dependência doméstica ou por normas de convivência. O domicílio particular classifica-se em permanente ou improvisado ocupado. Saiba mais. Dependência doméstica é a relação estabelecida entre o responsável pelo domicílio e os empregados e agregados. Normas de convivência são regras de convívio de pessoas que moram juntas sem laços de parentesco ou de dependência doméstica. CD 1,09. E domicílio particular permanente. É acento agudo o domicílio cuja edificação foi construída para habitação, com a finalidade de servir de moradia a uma ou mais pessoas. As casas, os apartamentos em edifícios ou apart-hotéis e as habitações em cortiço, cabeças de porco, casas de cômodos, habitações indígenas sem paredes ou malocas, etc., devem ser considerados como domicílios particulares permanentes. Em estabelecimentos institucionais, hospitais, asilos, mosteiros, quartéis, escolas, prisões e similares, são considerados domicílios particulares permanentes aqueles localizados em edificações independentes da edificação principal do estabelecimento. Assim, caso o empregado de um hotel que é um estabelecimento e um domicílio coletivo, como veremos adiante, resida nele com sua família em edificação independente da edificação principal, temos caracterizado um domicílio particular permanente. Assim, o domicílio do empregado deve ser registrado como um endereço único e diferente do endereço do hotel, que não deve deixar de ser registrado e caracterizado. Para o domicílio particular permanente, temos as seguintes espécies: ocupado, de uso ocasional, vago. Veja cada espécie em detalhes e esteja atento às diferenças entre elas. E a domicílio particular permanente ocupado, DPPO.
É acento agudo o domicílio particular permanente ocupado, na data de referência, por moradores cujo relacionamento é ditado por laços de parentesco, dependência doméstica ou por normas de convivência. E a 1. Categorias dos domicílios particulares permanentes ocupados, DPPO. A correta classificação das espécies de domicílios e estabelecimentos, juntamente com a adequada realização do percurso, são fundamentais para a garantia da cobertura do setor e para identificar em quais domicílios serão aplicados os questionários do censo. O dia a dia de trabalho do recenseador consiste em percorrer o seu setor trabalhando todos os endereços encontrados e visitando todos os domicílios com o objetivo de fazer o preenchimento dos questionários, realizar a entrevista, de forma presencial com os moradores. Quando o morador não puder responder ao questionário no momento da abordagem, o recenseador deverá assinalar em seu DMC a opção Agendamento e agendar uma data e hora para realizar a entrevista presencial. CD 1,09. Caso não seja possível fazer o agendamento, deve-se oferecer a possibilidade do autopreenchimento via internet assinalando a opção Internet em seu DMC. Para os casos de domicílio em que não foi possível realizar a entrevista no momento da abordagem, solicite sempre que possível o número de moradores e registre em seu DMC. É acento agudo possível que o recenseador chegue a um domicílio e não encontre os moradores. Neste caso deverá assinalar em seu DMC a opção Ausência e retornar em outro momento para tentar realizar a entrevista. Quando o recenseador retornar a um domicílio e novamente não encontrar algum morador para prestar as informações, deve deixar a folha de recado, imagem abaixo, na caixa dos correios ou por debaixo da porta, não se esquecendo de preencher corretamente todas as informações e anotar o número do telefone do chip de voz fornecido pelo IBGE, pois somente desta forma o morador terá condições de entrar em contato com você. Para sua segurança e também dos informantes, evite fornecer seu número de telefone pessoal, preferindo sempre o número oficial fornecido pelo IBGE. Em alguns casos especiais você também pode deixar essa folha de recado logo na primeira visita, como em prédios, condomínios de alta renda, cujo acesso pode ser dificultado pela administração, áreas com risco de violência urbana, como em alguns aglomerados subnormais, e mesmo em setores rurais que tenham cobertura de telefonia celular. Após terminar o registro de cada domicílio, para aqueles em que não foi possível um contato com o informante, poderá ser disponibilizado no DMC um número de telefone vinculado àquele domicílio. Este número pode vir de pesquisas anteriores realizadas pelo IBGE ou de algum registro administrativo que o IBGE teve acesso. Você então deve tentar contato por telefone com os moradores utilizando o chip de voz fornecido pelo IBGE, lembrando sempre de conferir se o informante realmente residia no endereço cadastrado em seu DMC na data de referência. Sempre que se dirigir ao informante por telefone, você deve falar de forma clara e dizer que está ligando de um telefone institucional. Diga que é possível verificar a autenticidade da ligação por meio do 0800 do IBGE, 0800 721 8181, ou por meio do site respondendo ibge.gov.br, informando o nome, a matrícula, o RG ou o CPF do recenseador. No site é possível também verificar a foto do recenseador, a mesma que está impressa no crachá. Caso o recenseador seja contatado ou consiga contato com os moradores por telefone, ele deverá tentar adotar os procedimentos abaixo na seguinte ordem de prioridade: 1. Realizar a entrevista por telefone. 2. Agendar uma entrevista presencial ou por telefone. 3. Oferecer o autopreenchimento via internet. CD 1,09. E a 1,1 Detalhes da coleta. Com o objetivo de organizar o trabalho de cobertura do setor e garantir a realização de todas as entrevistas, o IBGE criou categorias que devem ser aplicadas aos domicílios particulares permanentes ocupados, classificando-os da forma mais adequada. Assim, após a seleção de uma espécie que tenha questionário na tela de confirmação de endereço, espécie, ao pressionar o botão Confirmar, o DMC abrirá uma janela para que se faça a seleção. As opções apresentadas nessa tela são:
Aplicar questionário presencial deve ser utilizada quando existir um informante disponível para a realização da entrevista. Ao selecionar esta opção e pressionar botão Seguir, o questionário será aberto automaticamente. Aplicar questionário por telefone. Essa opção estará disponível somente para alguns domicílios, nos casos em que o endereço tenha um ou mais telefones associados a ele. Ao selecionar esta opção, serão mostrados na mesma janela os telefones existentes para o endereço, conforme imagem a seguir. CD 1,09. Importante. A opção Aplicar questionário por telefone só deve ser assinalada quando o recenseador receber ligação de um morador ou tentar contato com um morador ausente por telefone. Ela não deve ser assinalada se o contato com o morador for de forma presencial. Atenção! É acento agudo importante lembrar que, ao fazer contato com um informante por telefone, deve-se sempre confirmar se ele realmente era morador daquele domicílio na data de referência. Agendar coleta. Você deve selecionar essa opção quando tiver feito contato com algum morador que tenha indicado um dia e horário específicos para retornar ao domicílio para o preenchimento presencial do questionário, ou mesmo para ligar para o morador para realizar a entrevista por telefone. Nesse caso, será aberto um calendário para a seleção da data e depois da hora da entrevista. Após a seleção dessa opção, será habilitado um campo para o preenchimento do número de moradores do domicílio e um campo para o registro de um telefone para contato. Tente sempre agendar as entrevistas que não puderem ser realizadas no momento da abordagem, pois, agindo assim, você garante a cobertura e agiliza a conclusão da coleta do setor. Como localizar um agendamento no DMC? Na parte superior do DMC, você poderá encontrar as entrevistas agendadas clicando no sininho. CD 1,09. Ao clicar neste sino, será exibida a tela com o total de endereços pendentes. Ao clicar em Abrir endereços, serão exibidos os endereços de todas as pendências existentes no setor. Na imagem, podemos observar os símbolos para morador ausente, questionário internet e agendamento. CD 1,09. Coleta por internet. Esta opção deverá ser assinalada quando o morador optar pelo autopreenchimento do questionário pela internet. Nesse caso, o sistema exibirá uma tela para o preenchimento do cadastro do morador. Preencha o nome do morador, o e-mail, o telefone, fixo ou móvel, o total de moradores do domicílio e o melhor período para contato. Essas informações são obrigatórias, pois o morador receberá no e-mail indicado a senha para a realização do autopreenchimento pela internet. Se essa for a opção do morador, informe também que o questionário deverá ser completado dentro do prazo informado no e-mail. Caso não complete no prazo, ele deve estar ciente de que você, recenseador, retornará ao domicílio para a realização da entrevista. CD 1,09. Caso o morador opte por responder o questionário pela internet depois de aberto o questionário no DMC, você deve clicar nos 3 pontinhos na parte superior da tela à direita e assinalar a opção Coleta por internet, conforme imagem abaixo. Neste caso, as informações deste questionário serão deletadas do DMC. Não será possível aproveitar as informações registradas no DMC para o preenchimento do questionário pela internet. Não é possível iniciar a entrevista. Essa opção deverá ser assinalada sempre que você encontrar um domicílio ocupado, mas não conseguir realizar a entrevista por conta da ausência dos moradores, ou quando houver recusa explícita por parte de algum dos moradores. Ao assinalar esta opção, você precisará indicar qual dos casos se aplica. Morador ausente. No caso em que não foi possível estabelecer contato com os moradores, deve-se assinalar a opção Não é possível iniciar entrevista e, no campo Justificativa, assinalar a opção Ausência. Após a seleção dessa opção, será habilitado um campo para observações e a quantidade de moradores do domicílio. Procure obter esta informação com porteiros ou vizinhos. CD 1,09. Como já vimos anteriormente, todos os recenseadores receberão um bloco de recados para que possam preencher e viabilizar o contato com o morador no caso de ausência deste no momento em que ele chega ao domicílio.
Na folha de recado, o recenseador deverá preencher o seu nome e telefone, do chip fornecido pelo IBGE ou do posto de coleta. Deverá preencher também nesta folha o número da sua unidade visitada, que é a identificação da unidade, que aparecerá no DMC. Caso o recenseador receba qualquer ligação em resposta à folha de recado entregue, deverá solicitar ao informante o número da identificação daquela unidade para que possa localizá-la no DMC. De posse da identificação, você deverá ir até o menu inicial do seu DMC e acessar a tela de pendências, que exibe todos os endereços pendentes. Há a opção de abrir uma subopção que lista todos os endereços DPPO marcados como ausente, e assim você poderá selecionar a unidade indicada. CD 1,09. Recusa. O objetivo desta opção é tratar os casos explícitos de recusa por parte dos moradores. Nesses casos, deve-se assinalar a opção "Não é possível iniciar entrevista" e, no campo justificativa, assinalar a opção recusa. Note que, em alguns casos, o recenseador pode ter impedimentos de acesso a prédios ou condomínios, o que não deve ser caracterizado como recusa. Nestes casos, após esgotadas todas as tentativas de convencimento quanto à assento grave importância de se realizar a pesquisa no local, junto ao responsável ou administrador, o ideal é informar o caso ao supervisor para que ele, junto com seus superiores, tente reverter a situação. Sempre que essa opção for assinalada, será habilitado um campo para o preenchimento do número de moradores do domicílio, que pode ser obtido com vizinhos, porteiros ou zeladores. Além disso, registre no campo de observações o motivo da recusa. CD 1,09. E a 2. Retorno a domicílios. O retorno ao domicílio deve acontecer obrigatoriamente nos seguintes casos: retorno da internet, nos domicílios em que inicialmente os moradores optaram pelo preenchimento do questionário pela internet, mas não o fizeram no prazo. Para saber o endereço destes domicílios, basta consultar na aba Relatórios do seu DMCA, listagem de questionários, utilizar o filtro Coleta pela internet e procurar pelos questionários não realizados. Questionário pendente. Para os domicílios com questionários coletados no DMC, mas que não concluíram o preenchimento, o sistema irá colocar marcação de pendente no questionário. Para saber quais são esses questionários, o recenseador deverá consultar na aba Relatórios do seu DMCA, listagem de questionários, utilizar o filtro Status questionário e procurar o status pendente. Agendamento nos domicílios em que os moradores indicaram o retorno do recenseador. A princípio, o retorno deve ser feito em data e horário solicitado pelo morador. Não é possível realizar a entrevista ausência para os domicílios em que não foi possível o contato com os moradores. Atenção! O retorno aos domicílios com morador ausente, agendamentos e retorno de internet deve ser repetido até que se consiga fazer a entrevista, sendo obrigatórias, no mínimo, 4 tentativas de retorno, em dias e horários alternativos, como fora do horário comercial ou nos finais de semana, a fim de ter maiores chances de sucesso. Importante! A cada retorno ao domicílio, o aplicativo irá registrar a data e a hora do retorno, além da coordenada geográfica do local onde está o recenseador. Essa coordenada não poderá ser superior a uma distância pré-determinada da coordenada capturada no momento da confirmação do endereço. CD 1,09. E b. Domicílio particular permanente de uso ocasional, DPPUO. É acento agudo o domicílio particular permanente que serve ocasionalmente de moradia, ou seja, aquele que é utilizado para descanso de fins de semana, férias, conveniência do trabalho ou outro fim. Mesmo que seus ocupantes estejam presentes durante a realização da coleta ou que estivessem na data de referência, o domicílio não se constitui como residência principal de nenhum morador. É acento agudo muito comum em casas de veraneio, praia ou montanha, mas também é muito utilizado por pessoas que estudam ou trabalham em outro município. Será considerado também como uso ocasional o domicílio que não for considerado como principal, quando o morador declarar que reside em 2 unidades habitacionais. W.
ASHINGTUN. LUISR. SILVA. Fotos dos municípios do Brasil, IBGE. Em regiões de intenso turismo ou de grande número de casas de veraneio ou de fim de semana, segunda residência, você deve estar atento para evitar os seguintes erros. Classificação do domicílio que é de uso ocasional como domicílio particular. Permanente ocupado, que acarretaria uma caracterização indevida do domicílio. Sempre que possível, investigue se há alguém na condição de morador deste domicílio. Omissão de domicílio particular permanente ocupado de visualização mais difícil. Por exemplo, residência de caseiro que, em geral, é localizada no fundo do terreno. Omissão de domicílio particular permanente ocupado em apartamentos, casas com moradores situados em prédios, condomínios quase totalmente ocupados por residências de uso ocasional ou por salas comerciais. Atenção! Classifique como DPPUO o domicílio que estava sendo exclusivamente ocupado por estudantes que ali permaneciam com o único objetivo de frequentar estabelecimentos de ensino, retornando à casa de sua família nos fins de semana ou nas férias. Considere também como DPPUO o domicílio que estava sendo ocupado por pessoas que ali permaneciam por conveniência de trabalho, mas que retornavam às suas casas nos finais de semana ou nas férias. E, C. Domicílio particular permanente vago, DPPV. É acento agudo o domicílio particular permanente que se encontrava vago, ou seja, sem moradores, na data de referência do censo.